Para você ligado no Jornal da Band, hoje a gente está no local um pouquinho diferente. Eu estou aqui na Universidade de Sorocaba, no estúdio da rádio aqui na Universidade de Sorocaba. Eu vou conversar com a doutora Isabelle Sampaio Bussola. Ela é psicóloga. Por que a gente veio conversar com ela? Porque neste sábado, dia 2 de novembro, é dia de finados. E a gente tentar entender um pouquinho, de uma forma rápida, esse sentimento. Porque, doutora Isabelle, obrigado por conversar com a gente aqui no Jornal da Band. Eu estou passando nesse momento por um momento de luto. Eu tive a perda do meu pai há 10 dias e a gente percebe que é um processo doloroso, dolorido, que precisa ser vivido. Óbvio, na minha situação, na minha questão, é uma questão muito recente. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse processo de viver o luto para aquelas pessoas que já estão passando por isso um tempo um pouco maior, um período um pouco maior. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz. E realmente o luto, ele é um tema muito delicado e que eu gosto muito de falar sobre, porque eu acho que quando a gente para olhar, ele está presente em todos os lugares e todo mundo já passou por algum tipo de luto. E o luto, para quem está passando há um tempo já, né, eu gosto muito de falar uma frase que ficou famosa até em séries, livros, enfim, que é aquela frase que fala que o luto, ele é o preço que a gente paga por ter coragem de amar alguém. Então, assim, o luto, ele nunca acaba. Também isso é muito importante ressaltar. Então, a gente pensar, daqui 1 ano, 2 anos, eu vou estar bem. Ok, seguindo ali, né, todo o esperado, o luto saudável, realmente vai estar com a vida mais elaborada, vai estar seguindo a sua vida, mas ainda vai ter dias que você vai parar, você vai chorar por aquela perda, né? Igual do seu pai, que é super recente, né? Sinto muito pela sua perda, mas assim, é um momento muito mais sensível. Então vai ter daqui 30 anos, você ainda vai lembrar do seu pai, porque ele foi seu pai. Então você vai lembrar das maneiras que ele era, né? O que vocês viveram juntos, e vai estar sempre com você. E isso, quem tá no luto um pouco mais tempo, né? Então já faz alguns anos, a ideia do luto saudável é que você consiga lembrar disso com mais alegria do que tristeza, sabe? Com leveza. Exato, vai vir aquela melancolia, mas você vai lembrar daquele dia que você deu risada, ou daquele dia que você ficou com raiva, né? Às vezes a gente fica muito estranho de sentir raiva da pessoa que morreu. Não, você sentia raiva dela viva, tudo bem, ela não virou santa, você vai sentir raiva dela depois que ela morreu também. Faz parte do processo, faz parte da vida. Então, a ideia é que siga com mais leveza. A gente começa a falar de um luto complicado, um luto prolongado, quando esse sofrimento ele se prolonga também. Tá. Então, o luto complicado, que a gente chama, ele acaba se caracterizando como um transtorno mesmo, quando a pessoa não consegue seguir a vida por causa do luto. Então, não consegue trabalhar, não consegue estudar, enfim, viver ali com a sua família por causa daquele luto. Então, tá sempre repassando aquilo, ruminando, tá parando realmente de viver por causa daquele luto, né? Então é quando precisa realmente de uma intervenção um pouco mais aprofundada. Aí é preciso realmente buscar um auxílio médico, um psicólogo, um psiquiatra, para fazer um tratamento, um acompanhamento mais perto. Exatamente. Aí é quando começa realmente a dar problema, realmente, vira um transtorno na sua vida. A gente fala que é transtorno quando realmente é um transtorno na sua vida, né? Quando tá te impedindo. Com a questão, por exemplo, neste sábado é o dia que as famílias, muitas pessoas vão ao cemitério, vão fazer as homenagens aos seus entes. Até que ponto isso é salutar ou não? Ou não existe uma questão de ser ou não salutar a visita ao cemitério? Eu acho que é muito disso, que não existe ser ou não. Para algumas pessoas faz muito sentido você ir. Ficou famoso há um tempo atrás, não sei se vocês chegaram a ver, uma família que eles iam no aniversário de morte do pai, então era a mãe e os filhos, mais filhos crescidos, adultos, e eles faziam um piquenique ali, e tinha gente que ficou absurdada, né, como vocês estão fazendo isso? Mas para eles, depois eles explicaram, era muito importante, porque eles gostavam de fazer piquenique com o pai, e para eles fazer piquenique ali perto era o que fazia sentido. Pra gente pode parecer um pouco diferente, né, mas é muito que faz sentido da pessoa. Tem gente que não consegue chegar perto do cemitério, e mesmo vivendo um luto saudável, mesmo estando ali realmente seguindo a vida, todo o processo, mas não consegue chegar perto ali da lápide da pessoa. Então, o finados ele traz muito disso, quando a gente relembra, quando vai com mais frequência, mas acho que de novo entra nessa questão de que, ok, você ir, se isso faz sentido para você, para sua família, faça realmente, né, e busque entender se faz sentido ou não. Se não faz, tudo bem também.
Eu acho que muitas pessoas ficam se comparando, principalmente nessa época do ano. Nossa, eu não consigo ir olhar a lápide, sei lá, do meu avô, por exemplo, e as minhas primas vão. Mas tudo bem, se para você não faz sentido, tá bom, homenageie o seu avô de outras formas, né? Honre o seu avô de outras maneiras que fizer sentido para você, né? Seja assistir o filme que ele gostava, enfim. E é importante também a gente destacar, para a gente finalizar, que o luto ele não é direcionado apenas à perda de uma pessoa, mas à perda de um emprego, à perda de algo, um carro, uma moto, enfim. Isso também gera esse sentimento de perda e esse sentimento de luto, e precisa ser vivido. Sim, com certeza. A gente chama de luto simbólico, quando não é realmente o luto real, né, por uma pessoa, mas é o luto por algo, né, por alguma coisa que você perdeu. Então o luto, ele vem com um rompimento. Você perde alguma coisa. E quando você perde um emprego, uma casa, você perde alguma coisa, né? Muitas vezes a gente fala sobre o luto da infância. Você deixou de ser criança. Então você vai viver um processo ali de luto para você se descobrir como adolescente ou como adulto, enfim. Então o luto realmente ele não é só direcionado a uma pessoa. Pode ser algo, inclusive pode ser animais. Doutora, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Band. Queria que a senhora deixasse sua rede social, enfim, como é que as pessoas podem entrar em contato, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e, obviamente, buscar mais informações também. Eu tenho 2 vínculos, eu trabalho aqui na Uniso, eu sou responsável técnica da nossa clínica de psicologia, então a nossa clínica é aberta ao público, é um serviço comunitário, gratuito, que eu faço parte responsável técnica, quem atende são os estagiários de último ano, estão fazendo esse estágio em psicologia clínica, e atendemos a partir de 4 anos, então tem uma fila de espera, serviço completamente gratuito para a comunidade também, Sorocaba e região. E fora da Uniso, também sou psicóloga clínica, então eu trabalho com adolescentes e adultos e trabalho muito com luto, inclusive, tá? Minhas redes sociais é Isabelle SB, e estou à disposição também, adolescentes, adultos, estou super aberta. Obrigado mais uma vez. Agradeço. Douglas Vale, para o Jornal da Band.